Então, nós temos aqui o próximo assunto, relações métricas no triângulo retângulo. As relações métricas, ó, vem comigo, a gente viu no Teorema de Pitágoras aqui, a hipotenusa oposta ao ângulo reto, ok? E os catetos, né? O cateto maior, cateto B, e o cateto menor, o cateto C. O que a gente vai fazer agora nas relações métricas? Podemos aqui, ó, dividir esse triângulo em dois triângulos semelhantes, tá? Com uma reta chamada altura, ok? Então, essa reta altura, na verdade, observa que ela vai estar dividindo aqui a hipotenusa. Tá vendo essa reta verde? É a hipotenusa, representada por A. E ela está dividindo a hipotenusa em duas partes, correto? A parte menorzinha, que é o N de navio, e a parte maior, M de Maria. E aí, quando a gente montou as fórmulas, lembra? A gente montou da seguinte forma, ó. O M fica junto com o B. Se eu consigo aqui. Ó, tá vendo? O M fica junto com o cateto B, que é o cateto maior. E o N vai ficar junto com o cateto C, que é o menor, tá? Então, essa relação é muito importante, tá bom? C com N de navio e B com M de Maria. Ok? Outra informação importante, está até faltando aqui no PDF, né? Pedir para vocês colocarem no caderno no dia, é a altura, que a gente vai chamar de H, tá? Que é essa reta vermelha aqui, ó. A gente pode chamar de altura. E a partir dessas informações aqui, que nós temos dividindo esse triângulo em dois triângulos semelhantes, nós encontraremos aqui mais 4 fórmulas para resolver os problemas propostos, né? Bem, vem comigo aqui, dá uma olhada. Ó, fórmulas, nós temos C ao quadrado, né? Caso você precise encontrar o C, a gente pode utilizar isso aqui, ó, C ao quadrado igual a A vezes N. Ok? Então, repara que nessa fórmula, olha a relação aqui do C com o N de navio. Por isso que é importante o aluno decorar aqui a classificação dos lados, né? C vai estar para N. No B, caso você precise encontrar o B num probleminha, a relação que a gente tem é com M, tá vendo? Então, B ao quadrado é igual a A, que é a hipotenusa, vezes o M. Ok? Então, por isso que eu sinalizei ali, né? A importância da gente saber classificar os lados e colocar a letra certa ali para depois encaixar na fórmula. Bom, caso você precise encontrar a altura, nós temos o seguinte: a altura ao quadrado, h ao quadrado, igual a m vezes n. Tá? E a última fórmula é quando a gente tem aqui a possibilidade dos três lados, né? Eu posso ter o A, B e C e preciso encontrar a altura. E eu posso utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Essa fórmula só quando a gente tiver no probleminha os três lados, né? Ou, por exemplo, a gente tem dois lados e a altura. Também pode, né? E a gente consegue utilizar essa fórmula. Bom, para entender melhor, eu trouxe aqui os exemplos, né? Determine o valor de x. A gente já fez esse conteúdo aqui, eu só estou revisando, né? O primeiro passo aqui é identificar os lados. Vou fazer aqui rapidinho, tá? Então, o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo reto do triângulo é esse aqui de cima. Então, a parte de baixo aqui, eu vou chamar de hipotenusa, que é o A. O cateto maior, pelo desenho aqui, ó, eu vou chamar de B, cateto B. E o cateto menorzinho, podemos chamar de C. Bom, depois que a gente faz essa classificação da hipotenusa e dos catetos, a gente vem com a repartição, né, das relações. Ó. O x, tá vendo? É referente a essa reta aqui que está vertical, que é a altura, tá bom? Então a gente pode chamar de h. E nós temos a repartição da hipotenusa aqui, ó, observa comigo. Ela está repartida em 4 centímetros e 9 centímetros. Então, 4 é referente ao N de navio, tá? E o 9 é referente ao M de Maria. Então, observa só. Quais informações eu tenho nesse probleminha? Agora, segundo passo, a gente vai observar as informações, ok? Ó, vem comigo. Nós temos o x, que é o h. Nós temos o 4,
que é o N. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui essa marcação. O 4, que é o N, e nós temos o 9, que é o M. Ok? Então, nós temos essas três informações, H, N e M. Qual fórmula a gente pode utilizar que tenha H, M, N? A gente pode utilizar a fórmula do H, né? Vem comigo aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N, tá vendo? Ó, a gente tem que utilizar sempre uma fórmula que vai se encaixar de acordo com as informações que a gente tem e também inserir a incógnita, né? A gente precisa inserir aquela incógnita x ali na fórmula. Então, o x aparece na posição da altura. Então, ó, vai ficar x ao quadrado igual a m vezes n. Vamos substituir aqui, ó. M de Maria, 9, e n de navio, 4, ok? Então, nós temos aqui, ó, 9 vezes 4 vai dar 36. O expoente vai passar para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 36. Então, o valor da altura nesse probleminha, x vai ser igual a 6, tá? Então, o valor referente aqui, ó, da altura é 6. Então, se cair na prova lá, calcule a altura, você já sabe que vai ter que observar uma das fórmulas, né, que tenha o H. Tá bom? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos aqui. Acompanha comigo. Deixa eu só limpar aqui a tela. Ó, então, vamos supor que esteja pedindo a altura. Quais fórmulas eu tenho aqui para calcular a altura? Bom, a altura eu tenho h ao quadrado igual a m vezes n, e também tenho essa daqui de baixo. Para utilizar essa aqui de baixo, se ele está pedindo a altura, eu tenho que ter os três lados, ó, o cateto B, o cateto C e a hipotenusa, que é o A. Tá? Já é mais difícil, né? Vamos supor que no probleminha peça para a gente determinar o cateto B. Aí você tem essa fórmula aqui, ó, para o cateto B, e nós temos essa aqui de baixo também. Entendeu como é que vai ser feito? Recordando, né? Ó, vou fazer mais um exemplo aqui. Nós temos o seguinte, ó. Um triângulo, ele está repartido, então a gente sabe que está se referindo às relações métricas. Primeiro passo, então, eu vou identificar os lados, tá? Vou fazer com vocês aqui, ó. Observa que o ângulo reto está aqui, ó, à nossa esquerda. O lado oposto a ele é o 9. Esse 9 a gente vai chamar de hipotenusa, tá? Quando ele vem escrito bem no meio certinho aqui do lado, ele é referente à hipotenusa. Bom, o que mais a gente tem aqui? Nós temos o cateto maior, que é o cateto B, e nós temos o cateto menor. Nós temos o cateto menor, que é o cateto C. Ok? Bom, nas repartições aqui, quem vai estar para o B? B sempre o M, tá? Então, M de Maria, que é referente aqui à medida 3 centímetros. Só que a gente já tem as três informações, ó. Continuando nossa classificação, a reta altura a gente vai chamar de H, e a partezinha menor da hipotenusa que foi repartida, nós vamos chamar de N. N de navio. Bom, vou destacar aqui quais informações nós temos no probleminha e depois ver qual fórmula a gente pode encaixar, tá? Então, tem o B, que é incógnita x, tem o M, que é o 3 centímetros, e eu tenho a hipotenusa, que é 9. Então, qual fórmula que vai me dar o valor do B? Aí eu vou observar a fórmula do B, ó. A fórmula do B é b ao quadrado igual a vezes m. Eu tenho A nessa questão, tem que observar se eu tenho as informações para a fórmula. Ó. Eu tenho o B é o x, ok. Eu tenho a hipotenusa 9, eu tenho, ok. M, 3 centímetros, eu tenho também, então eu posso utilizar essa fórmula sem problema, tá? E aí vem comigo, ó. Substituindo o B, eu vou substituir por x ao quadrado, igual a o meu A, que é 9, ok? Multiplicado pelo meu M, que é 3. 9 vezes 3 vai dar 27. Essa raiz aqui, ó, o expoente, perdão, vai passar como raiz. E aí teremos a raiz quadrada de 27. A raiz quadrada de 27 é uma raiz não exata. A gente tem que fazer um processo aqui, né, de fatoração. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui.
Há uma pergunta se na prova vai deixar as repartições. Bom, na prova vai cair uma questão dessa, né? Aí quem tem que fazer as repartições, no caso, é o aluno, correto? Quem tem que identificar os lados é o aluno, beleza? Depois eu vou conversar sobre isso com vocês, que a gente pode utilizar um rascunho, né? Uma folha de caderno, fazer o cálculo e depois só marcar a alternativa, tá bom? Continuando aqui, vamos fazer essa fatoração do 27, né? Vou fazer aqui rapidinho, tá? Para não tomar muito tempo. Então, 27 eu posso dividir por 3, que vai dar 9, que eu posso dividir por 3, que vai dar 3, que eu posso dividir por 3, que vai dar 1. Fechando assim a nossa fatoração. Então, a gente pode escrever o 27 como 3 elevado ao quadrado. Posso agrupar aqui, 3 elevado ao quadrado vezes 3. Por que eu preciso agrupar 3 ao quadrado? Só para relembrar. Porque a minha raiz é uma raiz quadrada, ok? Então, a raiz quadrada, para eu poder cortar depois, né? Aqui, como eu não estou podendo fazer o desenho da raiz, tá? Seria mais ou menos isso aqui, 3 elevado ao quadrado. Como eu posso escrever isso, né? Bom, seria 9, né? 3 elevado ao quadrado, 9 vezes o 3. E quando eu coloco 9 dentro da raiz, tá? Vou pensar aqui, vou botar um V aqui que fosse a raiz, tá? Como se fosse a raiz. Quando eu coloco esse 9 na raiz, eu extraio, né? Eu consigo. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 3 raiz. Aquele 3 que tem o expoente 1, que está dentro da raiz, a gente não pode cortar. Bom, por isso que deu esse resultado aqui embaixo. 3 raiz de 3. Que eu utilizei a linguagem 9, mas poderia ser 3 elevado ao quadrado. Lembra que a gente corta expoente com raiz, né? A gente já viu isso durante as atividades. Bom, então como eu comentei, os alunos, a responsabilidade do aluno é saber identificar os lados, tá? A questão vai cair igual está na revisão e igual também apareceu nos exercícios, tá? Aqui nos exemplos, né, aparece o valor, aí você tem que repartir, sempre começando pela hipotenusa, tá bom? A hipotenusa é o nosso guia, né? A gente observa o ângulo reto, que gera um L. Lado oposto a ele nós teremos a hipotenusa, depois cateto B e cateto C. Depois que a gente nomeia cateto C e cateto B, a gente já consegue repartir, né? Ó, lembra quem fica para o B é o M e quem fica para o C é o N de navio. A reta altura é fácil de identificá-la, né? Depois é só encaixar a fórmula, tá bom? Tem uma lista de exercícios aí de revisão, depois eu vou acompanhar na próxima aula, tá? E para a gente recordar aqui o último assunto, vamos às razões trigonométricas, tá? Interessante, vem comigo. As razões trigonométricas, a gente tem aqui um conceito um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhando com as relações métricas, né? O teorema de Pitágoras e aquelas 4 fórmulas das relações. Por quê? Aparece para a gente agora uma informação interessante, né? Que é o ângulo agudo. Observa comigo aqui. Então, ele vai dar para a gente 2 lados do triângulo, né? Esses lados podem ser representados por incógnitas também, tá? E vai trazer para a gente a ideia do ângulo agudo, tá? Esse ângulo agudo pode ser representado por incógnita ou ele pode vir numa medida em graus, tá? E aí, o que acontece? Para a gente resolver os probleminhas com essas informações, nós teremos aqui 3 razões trigonométricas, tá? Vamos dar uma passadinha em cada uma delas. A primeira razão é o que a gente viu, né? É que a gente chama de seno. Então, chama-se seno de um ângulo agudo a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Bom, vamos entender essa fórmula aqui, acompanha comigo. A fórmula do seno de x é igual a cateto oposto e hipotenusa. Bom, a primeira parte da fórmula é referente ao ângulo, tá? Então, seno de x está se referindo ao ângulo agudo. E depois da igualdade, cateto oposto e hipotenusa está se referindo aos lados. Então, é sempre importante o aluno entender isso, tá? A primeira parte da fórmula é uma razão, né? Uma proporção que a gente vai criar aqui, uma regra de 3 para resolução. Então, na primeira parte, à nossa esquerda, teremos as informações referentes aos ângulos, ok? E
na nossa direita, referente aos lados do triângulo. Então, toda vez que você tiver, né, uma identificação aqui da hipotenusa, ó, lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Agora, a gente tem uma classificação um pouquinho diferente em relação aos catetos. Por quê? O nosso cateto oposto ao ângulo agudo, vou marcar ele aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo agudo, a gente vai mais ficar chamando de cateto C e cateto B. A gente vai dizer, então, que ele é um cateto oposto, tá? Se referindo sempre ao ângulo agudo. E o cateto que está formando o ângulo agudo e também o ângulo reto, chamaremos de cateto adjacente. Então, teremos agora a classificação dos lados um pouquinho diferente do teorema de Pitágoras. Por isso que eu fiz a revisão do teorema, das relações e estou fazendo das razões trigonométricas. Porque a nomeação é um pouquinho diferente, né, nas razões trigonométricas. A hipotenusa é sempre a mesma, ok? Os catetos também. A diferença, em vez de a gente chamar de cateto B e cateto C, agora a gente vai observar o cateto em relação ao ângulo agudo, tá? Então, cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo agudo, cateto adjacente é o que está formando o ângulo. Quando a gente tem no nosso probleminha as informações da hipotenusa, que aqui é 4, e do cateto oposto, que aqui é 2, então observa, e também temos o ângulo agudo, observa que a razão que vai se encaixar aqui, a fórmula que vai se encaixar, vai ser a fórmula do seno, porque é uma fórmula que trabalha com cateto oposto e também hipotenusa. Para cálculo é muito simples, né? Basta substituir os valores aqui na fórmula. Então, seno de x igual a cateto oposto sobre hipotenusa, a gente vai, então, substituir. Ó, quem é o cateto oposto? 2. Quem é a minha hipotenusa? 4. Então, o resultado aqui, 2 quartos. Só que ele está se referindo, esse 2 quartos, ao valor do seno de x. E x é o valor de um ângulo agudo. Ó. Não é? O x não é o ângulo agudo que está sendo representado aqui no probleminha. E aí a gente tem algumas informações interessantes aqui. Ó. Bom, primeiro, né? Essa primeira medida que a gente chegou aqui, 2 quartos, ela não é referente a graus. E todo ângulo é escrito em graus, né? Todo ângulo não, né? Mas a maioria das vezes ele vai aparecer em forma de graus. E aí, o que acontece? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar essa essa razão, né? Essa fração. Então, nós temos 2 quartos. A gente pode, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 4 dividido por 2 vai dar 2. A gente tem uma fração redutível, né? A gente enxugou esse valor da razão. E a gente determinou o valor aqui de 1/2. 1/2 ainda não está em graus, ok? E aí, o próximo passo que a gente viu foi a mudança desse valor de 1/2 para uma tabela, né? A gente utilizou uma tabela para poder mudar esse valor e mudar para grau. Deixa eu só apagar aqui. E aí, o que acontece? Ó, a gente viu a possibilidade, né, dessa mudança de 1/2, aqui, ó, como se o valor de x fosse 1/2, tá? 1/2 não está em graus. Então, o que a gente pode fazer? Um pouquinho mais para frente, razões trigonométricas, ângulos notáveis. Apareceu aqui uma tabelinha para a gente, né? Uma tabelinha de valores, ó, que vai cair na prova, tá bom? A gente precisa saber essa tabela. Tabela dos ângulos notáveis. Então, vem comigo aqui, ó. Na tabela de valores dos ângulos notáveis, nós temos 30 graus, 45 e 60. Então, para cada razão que a gente for utilizar, seno, cosseno e tangente, nós temos um valor fracionário aqui, ó, que vai representar uma medida em graus. Então, observa só, a gente usou o seno naquele exemplo. Quanto foi o resultado? O resultado seno deu 1/2, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é referente a quantos graus? É referente a 30 graus, ok? Deixa eu destacar aqui na tela para vocês acompanharem melhor. Ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Podemos substituir aquela resposta de 1/2 e transformar em graus. E aí diríamos, então, que vai ser referente a 30 graus, tá? Depois eu explico a tabelinha de novo, vou mostrar como pode fazer a tabela. Deixa eu voltar aqui. Né? Razões trigonométricas. A segunda razão é a cosseno. A cosseno chama-se cosseno de um ângulo agudo, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa.
Então, se no seno a gente tem cateto oposto e hipotenusa, tá vendo? Cateto oposto e hipotenusa. No cosseno teremos o cateto adjacente e hipotenusa. Ou seja, quando a gente identifica os valores aqui no probleminha, né, já identificamos os lados, a gente vem aqui para observar os valores envolvidos no problema. A gente tem hipotenusa e teremos o cateto adjacente e o ângulo agudo. Então, nessa situação aqui, não tem como a gente aplicar uma fórmula que utilize o cateto oposto, porque não tem nenhuma medida para ele, correto? Então, a gente vai utilizar cosseno, tá? Que é essa fórmula aqui, ó, cosseno de x igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O próximo passo é substituir na fórmula, né? A gente viu isso numa série de exercícios. Cosseno de x vai ser cateto adjacente, nesse probleminha aqui é o 6, acompanha comigo, ó. 6 dividido por hipotenusa, que é 8. Simplificando aqui, né, todos os dois são múltiplos de 2, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, nós temos 3 quartos, tá? Bom, 3 quartos não aparece naquela tabelinha, porque 3 quartos vai dar 0,75, ok? Acompanhe comigo aqui, ó. Se você fizer essa divisão no rascunho ou numa calculadora, vai dar 0,75. E esse 0,75 já não se refere mais àquela tabelinha de ângulos notáveis. Observa que não tem aqui, ó, 0,75, tá vendo? E aí a gente vai precisar de uma segunda tabela, que é uma tabela mais completa, tá vendo? A gente utilizou qual fórmula? Cosseno, não foi? Então, cosseno de 75, 0,75, a gente vai ter que acompanhar aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. A cosseno é do meio aqui, ó. Deu 0,75, 75,47. Ó, olha esse valor de 0,75. Eu tenho um próximo aqui, ó, que é 0,7547. Nessa tabela mais complexa, né? Bom, 0,7547 é referente a quantos graus? É referente a 41 graus. Então, se a gente fosse fazer aquela mudança de unidade, né, de um número aqui decimal para graus, de acordo com a tabela dos ângulos, a gente vai ter, então, 41 graus, tá? A gente pode dizer, então, que os 3 quartos ali equivale a 41 graus. Vem comigo aqui, vamos escrever isso lá? Está fazendo um exemplo aqui, já explicando, né, como utilizar as tabelas também, correto? Então, ó, esse cálculo aqui dos 3 quartos, a gente pode transformar, né, fazendo uma continha, transformando em números decimais, e daria 0,75. E de acordo com a nossa tabela, nós vimos que vai ser 41 graus, tá? Então, posso dizer que o x aqui, ó, ele equivale a 41 graus. Professor, mas na tabela não tinha o exato do 0,75, era 0,75 mais alguma coisa. Não tem problema, tá? Ali a gente vai para uma aproximação, tá bom? Depois eu vou explicar isso, porque a gente trabalha com valores na tabela irracionais, né? Não são números infinitos. Então, a gente acaba tendo que utilizar algumas aproximações em relação às casas decimais, né? Números depois da vírgula. Bom, vimos aqui. Vamos ver agora o nosso último exemplo, que é a razão tangente. Ok? Bom, na razão tangente, vem comigo, ó. Chama-se tangente de um ângulo agudo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, né, caso não apareça a hipotenusa no nosso cálculo, aí nós temos que utilizar a tangente. Então, na hora de classificar os lados, ó, observa aqui quais informações nós temos. Ó, a hipotenusa lado oposto não tem nenhum valor, tá vendo aqui? Ó, eu classifiquei, mas não tem nenhum valor. Então, a gente deixa de lado. Nós temos o ângulo agudo, oposto ao ângulo agudo vai ser o cateto oposto. E nós temos aqui um ângulo formando, perdão, o lado formando um ângulo agudo, nós temos o cateto adjacente, tá? Então, cateto adjacente e cateto oposto, né, vai ser a fórmula da tangente, que diz o seguinte, ó, a tangente de x é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente.
Bom, vem comigo aqui, ó. O cateto oposto vai ser 12. E o cateto adjacente vai ser 15. Então, a gente pode substituir aqui os valores na fórmula. Vem comigo, eu estou aqui embaixo no cálculo, tá vendo? A gente copia a fórmula, depois a gente pode substituir os valores. Dá para reduzir isso aqui? 12 e 15 são múltiplos de 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, teremos o seguinte, ó. Acompanha comigo aqui. 4 quintos, vamos transformar em decimal, vai dar 0,8, tá? Então, ó, essa fração aqui, ó, 4 quintos vai dar 0,8. Qual razão a gente utilizou? Nós utilizamos a tangente. Vamos dar uma olhada na tabela? 4 quintos, na tabela, vamos dar uma olhada aqui. Ó, na tabela de ângulos notáveis não aparece, tá vendo? 0,8. Então, a gente pode se referir aqui àquela tabela em decimal, que é uma tabela mais completa, né? Então, vem comigo, ó. 0,8 na tangente. Então, a gente usou tangente, 0,8. Opa, tá chegando aqui, ó. 0,775, 78, 80, ó. Tá? Então, 0,8, né, que também é 0,80, ele é referente a quantos graus, então? 39 graus. Então, a gente pode dizer que aquele exercício ali, aquele exemplo, né, que a gente resolveu, ó, equivale a 39 graus. Beleza? Então, aqui embaixo, ó, 3/4, poderíamos dizer transformando ele em decimal, igual a 0,8, que equivale a 39 graus. Ok? Bom, professor, quando eu tenho que transformar, quando eu tenho que utilizar o valor da tabela, quando eu tenho que deixar de forma fracionária mesmo, a ideia vai ser de acordo com a atividade, tá? E na prova vai vir bem específico, ó. Calcule o valor do ângulo tal, transforme em graus, tá? Marque a alternativa correspondente. Então, na prova está o passo a passo direitinho, não tem erro, tá? Então, terminando aqui, né? Deixa eu só mostrar a vocês aqui o passo a passo que a gente fez de exercício, né? Tem uma galera devendo esse exercício ainda. Então, aqui, ó, usando a tabela de ângulos notáveis, calcule o valor de x em cada caso. Então, na lista 2, nós fizemos os ângulos notáveis, ó, 30, 45 e 60. E como é que a gente pode montar essa tabelinha, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Essa tabela dos ângulos notáveis vai cair na prova, tá? Essa tabela vai cair na prova, não tem jeito, ela não tem que saber. Como é que a gente pode montar essa tabela? Só para fechar aqui, né? Nós podemos escrever o seguinte, lembra da musiquinha que eu passei para vocês? Ó? Começando pelo numerador, tá? Então, a gente vai montar a tabela aqui, ó, seno, cosseno e tangente, sempre nessa ordem, tá bom? E na ordem dos ângulos também, ó, 30, 45, 60, ordem crescente. Se você errar isso aqui, vai distorcer a tabela toda, ok? Então, ó, montou seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. A gente vem montando aqui, ó, 1, 2, 3, numerador, tá? Parte de cima. 1, 2, 3. O cosseno é o inverso. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, no denominador, vamos colocar 2 em todos eles, no seno e cosseno. Raiz em cada um. Essa raiz, a gente vai colocar só no número de cima, tá bom? Bom, a raiz de 1 não precisa colocar, porque a raiz de 1 é o próprio 1, tá bom? A tangente é diferente, né? Aí a gente vai ter o seguinte, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem que decorar isso para cair na prova, tá? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí, fizemos a lista 2, né? Utilizando essa tabela para substituir o valor final. Então, quando a gente determinou o valor aqui tá vendo? Da fração, a gente pode substituir, ou, olha que interessante, vai cair na revisão também, né? Ele pode dar o valor em grau, ó, e aí o que a gente tem que fazer? Ir lá na tabela, né? Se for, a lista 2 aqui foi 30, 30 é um ângulo notável, né? Então tem na tabela. Aqui nesse probleminha a gente usou seno de 30,
E aí, ó, quando ele traz aqui seno de 30, a gente pode substituir pelo valor da tabela, que foi 1/2, tá vendo? 1/2, ó. Tá? 1/2. Então, pode acontecer também da incógnita aparecer no lado. E aí a gente vai utilizar o valor da tabela para substituir o lado da fórmula referente ao ângulo, tá bom? Depois a gente substitui os lados aqui e aí a gente consegue montar a nossa regrinha de 3, ok? Deixa eu esclarecer as dúvidas. Ah, tem um outro detalhe que eu preciso comentar. Nós fizemos uma lista 3 que trabalhou com ângulos que não são notáveis, né? 35, 41, 57. E essas questões aqui, nós utilizamos a calculadora para resolver, lembra? Né? Ou o valor da calculadora científica ou o valor daquela tabela mais completa que traz o valor em decimal. Então, a gente pode, e vai cair na prova uma questão dessa aqui, né? Eu já comentei sobre isso na revisão. Então, no caso, vamos dar uma olhada aqui na letra A. Eu tenho aqui, ó, 35 graus, o lado cateto oposto 6, não tem hipotenusa e tem cateto adjacente x. Aqui incógnita aparece no lado, tá? Então, a gente vai utilizar as razões trigonométricas para determinar o valor do lado. Bom, o que pode acontecer aqui? Bom, nós vimos que não tem hipotenusa, vai ser a tangente. Tangente de quantos graus? De 35 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 35 graus, a gente vai ter que olhar lá na tabelinha, ou você pode utilizar a calculadora, né? Eu já ensinei isso durante a aula, e aí teremos, né, se a gente for observar naquela tabela mais completa, vamos ter então tangente de 35 graus, 0,7002, igual a, substituindo aqui, ó, cateto oposto 6 e cateto adjacente x. Como é uma regra de 3, a gente tem que colocar esse 1 no denominador para completar, tá bom? E vamos multiplicar cruzado. E aí, ó, 0,7002 multiplica x, 1 vezes 6 é o próprio 6, depois esse número decimal passa dividindo, e aí pode fazer 6 dividido por 0,7002, que vai gerar 85689. Bom, o professor vai poder utilizar a calculadora na prova? Né? Seria uma pergunta interessante. Tem uma questão que vai poder utilizar, tá? Que é uma questão específica como essa que eu acabei de explicar. E vai estar aparecendo lá no enunciado da prova, com a ajuda da calculadora. Tá? Nas demais questões, não dá para utilizar a calculadora, senão você não vai conseguir, porque a calculadora vai trazer um valor em decimal. Tá? E tem questões na prova que trabalham com valor fracionário, que você vai precisar montar a tabelinha, aquela tabela de ângulos notáveis. Então, vai de acordo com a questão da prova. Tá? Deixa eu tirar as dúvidas agora.